No ar, Mescla. A apresentação: Diego Monsalvo e Marco F. 6 horas. Continue na sintonia. Mais músicas. Em uma cerimônia que contou com a presença de milhares de brasileiros na Praça de São Pedro, no Vaticano. Ô, Diego, vamos mandar esse cara embora? Já tá merecendo. Não, né? eu não sei. Toda semana o cara ele atrapalha a gente. Diferente. Mas eu queria, Diego, para começar, só para constar aqui, não aguento mais o sucesso, cara. Não, é muito. Não, eu vim de São Paulo, cara. A entrada de Santos toda parada. Eu tenho desligado o telefone. Toda parada, porque as pessoas queriam autógrafo, as pessoas queriam saber. É um absurdo. Eu acho que a gente vai ter que ressuscitar aquela história. O que esse cara tá fazendo com o programa, meu? O que você tá fazendo, Delfo? Acho que ele tem problemas. Vamos demitir ele. Né, com problemas. Sempre teve. Agora, Diego, o helicóptero é impossível, cara? Olha, eu tentei. Quase peguei hoje. Mas consegui vir Mas de carro. é que eu vim de São Paulo, cara. Eu vim de carro e foi muito desagradável. Tá no ar o programa. Tá no ar o programa, Tá cara? no ar. Que programa? Pô, pergunta pra ele lá. Eu não sei, porque o cara fica pondo uns negócios que não tem nada a ver aqui no ar, meu. Festa na roça é pra lá de bom. Nesse tempo ele põe. Mas hoje vai ter programa, então? Hoje tem programa. E o que tem no programa de hoje? Hoje tem programa sério. É um programa muito bom, hein? Nós estamos recebendo aqui 3 mulheres maravilhosas, Pois é. né, para falar sobre um assunto bastante importante. E qual é o assunto? Você que sabe. Eu não sei, cara. Eu também Eu não li o roteiro. Eu fiz, mas assim, muito a olho. Você nem decorou. Só joguei, Então vamos apresentar as por convidadas. favor. Então você quer começar do lado direito ou do lado esquerdo? Vamos começar do lado direito. Vamos começar do lado direito. Aquela moça bonita que está aqui, como é que ela chama? Eu acho que é Pietra. Pietra. Ela tem 11 anos. 11 anos. E você está fazendo o quê, Pietra? Você está na escola em que ano? Estou no 6º ano. 6º ano. Você já sabe o que você quer fazer da vida? Não. Pergunta. Você pergunta idiota, né, cara? Nossa, imbecil mesmo. Bom, por enquanto eu quero ser médica. Ser médico, olha que legal. Por enquanto. Tem um pouco a ver com o que a gente vai discutir hoje, porque, assim como os médicos, a Cabo Francine, aqui do Corpo de Bombeiros, ela está presente aqui para falar um pouquinho sobre alguns eventos que os bombeiros organizaram por conta do Dia das Crianças. Sim. E estamos aqui também com a Silvia Costa, que é da NACAC, Isso. que é o núcleo de Amparo a crianças e adultos com câncer. de amparo a crianças e adultos com câncer. O Corpo de Bombeiros e o NACAC organizaram um evento ontem em Santos, né, na sede do 6º GB. 6º GB, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Antes da gente passar a palavra para as nossas convidadas, as pessoas podem participar do programa ou não? Eu acho que devem, né? Mas Com calma que é muita gente. Se congestionar a linha, é só esperar um pouco que vai. E você já reparou que a gente pede para as pessoas escreverem, mas a gente nunca leu o que elas escreveram? Nunca. Né? Aliás, essa é uma regra do E, aliás, o Delfo, que é aquele rapaz que está lá no canto, ele não trouxe o celular que a gente tem o WhatsApp. Não, o WhatsApp para participar direto. Então, quando as pessoas mandarem o WhatsApp, a gente vai inventar. Vamos inventar, claro. O objetivo é esse. Vamos inventar só para a gente dizer que tem audiência. Mas quem quiser mandar o WhatsApp, manda para onde? Manda para onde? 997 É 10... 13 o prefixo. Nós temos ouvintes 13, no mundo né, inteiro. Pois é, 13. E o país? Que país é o 55. 55, 13. 55 13 997 10 0980. Como está a nossa audiência na Itália? Ah, tá altíssima. Você acha que o Papa Francisco assistiu o Parou programa? só para isso agora. Ele, durante a beatificação da irmã Dulce, mandou ele... um ok. Para a irmã Dulce ou para Mais nós? gente. Mas ele assistiu o programa? Assistiu, ele tem assistido, ele tem escrito aí. E também a gente não lê. Obama, queria mandar um abraço pro Obama, Michele, tamo junto, Sim. porque... É muita gente, É a gente muito a gente legal. pede desculpa por não estar respondendo. Não, desculpa. E, Tá, Marcelo, depois eu te respondo. e me diz uma coisa, Diego. Além do WhatsApp, dá para participar pelo Facebook? Dá pelo Facebook. Qual que é o endereço? São duas páginas. E se o cara quiser ouvir o programa? Ah, você não esperou terminar. Qual que é a Duas página? páginas. TV Primeira Oficial, Facebook / TV Primeira Oficial, ou Facebook / Programa Mescla. Tá certo. Com Z, hein? Agora, e se a pessoa quiser ouvir o programa? Por exemplo, a pessoa que está ouvindo e não sabe como ouvir, como é que ela faz? Aumenta o som. Não, mas Chega mais próximo. quais são os endereços para você ouvir? Acabei de falar, esses dois endereços.
terceiro. O terceiro qual que é? É o site da prefeitura. Site da prefeitura. Aí ele vai aonde? Vai aonde? Lá onde tem os serviços. Não, nada a ver. Aí vai entrar lá É informação, comunicações. informação e aí Rádio Primeira. Rádio Primeira. Tá certo? Aí só que vai ouvir sem imagem. Sem imagem. Só vai ouvir mesmo. Tá, vai ser realmente uma rádio. Isso. Você sabe que dia é hoje, cara? Hoje é dia 14 de outubro. Dia do Do quê? meteorologista. Opa, hoje foi pela E primeira- assim, eu queria que você... a gente está vivendo aqui uma situação bastante esquisita, né? Muito calor nesses tempos de inverno esquisito. Qual que é a previsão do tempo para essa semana? Cara, preparei isso. hein? Preparou? Preparei. Deve ficar muito Só ruim. os convidados eu faço um mapa astral. E hoje eu tô fazendo Ele não mapa teve do coragem de tempo. preparar o mapa astral para vocês, Não mas... tive, não tive. Aí eu fiz a previsão do tempo. Tá certo, vamos Tá? lá. Para Então, quantos dias? Eu acho que é anual. Anual. Eu senti um pouco. Você vai pegar essa aí e vai ler a semana que vem. Ano provavelmente. Vou E para qual passar signo? a previsão do tempo. Do tempo, mas para qual signo? Por todos. Todos os signos. Todos. Pega o sistema A Pietra, por solar exemplo, é de inteiro. qual signo? Capricórnio. 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 Então, por favor, a previsão do tempo para Capricórnio. Não sei se é para Capricórnio. Tá. Só. Mas não serve para ela, Para então. muitos serve também. Serve para Francine, serve para Silvia, mas não serve para Pietra. Talvez sirva. Tá certo. Ó, a previsão do tempo. Você vai ler? Claro, porque eu preciso fazer toda. Isso daqui não nasce do nada. Sim. Isso daqui E é demanda muita científico. Energia. Científico. Totalmente científico. Nosso tempo. Ó, esse daqui todo mundo tem que prestar atenção, porque tem a previsão do tempo. Vamos toda combinar. noite. O Delfo, presta atenção. Toda noite tem a TV Primeira que dá a previsão do tempo. Sim. Né? Então, essa daqui é a previsão temporal. É diferente. Previsão do tempo, essa daqui é a previsão temporal. que E envolve serve pra quê? A existência humana em todos os seus níveis. Tá certo. Tá? É a temporalidade do ser. Tá certo. Não entendi nada, cara. Pois é. Olha só. O nosso tempo está no presente do indicativo. Você não Temos- vai ler isso, cara. É a análise que eu fiz. E é muito sério. Temos pancadas de análise sintática em alto volume de oscilações nas frases declarativas e ou optativas. O Sol está sem umidade substantiva e a Lua com crateras adverbiais em sua independência morfológica. No mais, estamos entre 293,15 Kelvin e 50 Fahrenheit. Cara, esse é um programa que a gente tá homenageando as crianças. Eu queria... você tem sobrinho, alguma coisa? Eu tenho, todo mundo tem, né? Mas Todo mundo de tem que alguma idade? ligação. 4 anos. Você acha que o moleque de 4 anos está entendendo o que você está falando? Tem que entender. Se não entender, tem que mudar de mundo. De escola. De mundo. Tá certo. E amanhã? É dia do quê? Amanhã, de novo? Não, amanhã não é 14, amanhã é 15. Amanhã é 15. Amanhã é o dia de quê? Dos professores. É o nosso né? dia. Ô, Pietra, você tem algum professor que você goste bastante? Não. ela odeia todos os professores, né? Pensou... Não tem o professor? Muito assim. Qual matéria você gosta mais? Geografia. Agora, de todas as matérias, você concorda que filosofia é aquela que não serve pra nada? Ela nem tem filosofia ainda. Não tem. Não tem, mas olha como ela é sortuda, porque esse cara aqui dá aula de filosofia e a gente tem discutido toda semana que isso não serve pra nada. Pois é. Né? Uma pessoa não devia ter filosofia. Não devia. Só química devia ter. Só química, Porque- eu acho. porque- Forma todo mundo para ser químico. Claro. O mundo vai ser super bonito. Muito interessante. Muito interessante. E você sabia que hoje também é o dia que o Roger Moore morreu? Roger Moore. Quem é Roger Moore? Roger Moore Do jogou Pink no Floyd, Santos. Né? Não é do Pink Floyd? Do Pink Floyd também. Ah, então, Roger Moore, 007. 007. E você sabe que eu descobri que está tendo amanhã no MIS. O MIS é o Museu de Imagem do Som de Santos. A semana passada a gente recebeu A Raquel Pellegrini. Raquel Pellegrini, que está muito ligada ao MIS. Amanhã no MIS, Rua Pinheiro Machado 48, às 18h30, vai ocorrer a exibição do filme 007 a serviço de Sua Majestade, que é um dos primeiros filmes. O 007 começou em 62, esse é de 68, então é um dos primeiros lá. Quem tiver interesse, quem gostar do 007, que compareça. Qual que é o seu personagem principal, o seu ator principal do 007? Ah, cara, eu gosto muito do gostava muito do Roger Moore e do Sean Connery. Todo Né? mundo fala Sean Connery. Eu acho que o Daniel Craig, O último. ele assumiu o 007. Ele talvez seja o que está Eu mais acho ele tempo. bonito, a verdade é essa. Eu acho ele bonito. Você tem um pôster na sua casa? Então, eu tenho. Então, aí eu criei essa admiração direta. Tá certo. É natural que isso aconteça. Mas você gosta de cinema? Gosto de cinema. Qual o último filme que assistiu? Rambo 1, Rambo 3. Rambo 3. Rambo 3. É. Ah, mas é um filme recente, é um filme muito interessante. Vamos falar um pouquinho sério? Vamos falar sério? Vamos passar a palavra aqui às nossas convidadas. Então, começar com a Cabo Francine.
Francine, muito obrigado por estar aqui, né? É uma honra receber alguém do Corpo de Bombeiros, que talvez seja a instituição mais idolatrada, né, e respeitada no Brasil. O microfone é seu. Obrigada a vocês pelo convite, né? Estamos aqui para passar aos ouvintes aí o que nós aprontamos ontem, falando assim, né? Quisemos fazer um dia diferente, Dia das Crianças. Ótimo. E conosco também a Silvia Costa, que é do NACAC. Você está com problema com Costa, né? Toda Toda hora você engasga. Eu sou coordenadora do Serviço Social da instituição, né? A instituição fica na Avenida Pinheiro Machado, 980, ali no bairro do José Menino. Nós atendemos crianças e adultos com câncer. Quantas pessoas mais ou menos são atendidas no NACAC? Olha, atualmente nós temos 605 pacientes cadastrados, entre crianças e adultos. Isso de todas as... Todos os tipos de câncer. Sim. Né? Então, desde mama, intestino, leucemia, vai tudo. E voltado às pessoas mais carentes ou qualquer pessoa pode procurar o NACAC? Qualquer pessoa pode procurar o NACAC, porém, a gente atende só a população carente. Sim. Né? Então, elas se cadastram com o serviço social, com assistente social, onde que é verificado toda a situação socioeconômica para que a gente possa fazer o atendimento. Muito bom. E tem desde quando que existe? O NACAC ela está completando 13 anos de existência agora no dia 17 de janeiro. 17 de janeiro. Agora de fazer 2020. uma festa lá, né? Vamos aqui. Oba. Muito bom. Muito bom. A gente estava conversando aqui antes do programa, que as pessoas da nossa família que já tiveram câncer, né? E por coincidência, hoje, Diego, eu estive lá em São Paulo, no Hospital Santa Catarina, participando de um fórum de oncologia, né? Então, as pessoas estavam contando as suas experiências, né? E uma coisa que eu gostei bastante que foi dita é que o carinho cura. Né? Então, o apoio que o NACAC e que os bombeiros dão a essas crianças é fundamental na sua recuperação. Né? Porque quando você está embaraçado lá, quando você está numa situação difícil, se você não tem apoio de alguém, aí é impossível, né? Fica impossível, né? A questão da atenção, do carinho, ele realmente cura, porque é um diferencial na vida dessas pessoas, porque elas passam por muita dificuldade, não é só com o problema da doença em si, né? Com a doença vem toda uma desestruturação da família e, né, quem está de fora pode dar um suporte maior, né? Para que a família se equilibre, saiba lidar com a situação. Então, realmente, é como você falou, o carinho cura. E a gente estava falando aqui antes também do programa entrar no ar, que às vezes a pessoa que fica doente é a pessoa que mantinha a família, quer dizer. Sim. Então, né, tem várias consequências que não são notáveis até o momento que você passa por uma situação dessa, verdade. Né? Então, assim, uma ação como a do Corpo de Bombeiros aqui do estado de São Paulo fez ontem com as crianças, é um dia diferente para elas, é um dia fora de hospital, fora de... Tinha crianças internadas? Não. Tinha 2 crianças que saíram do hospital na quinta-feira. Na quinta-feira, né? Quinta-feira, até um que me chamou muita atenção e ele grudou muito em mim. Até falei com a Priscila, né? O Guilherme. O Guilherme, ele é autista, tem 8 anos e ele está com leucemia desde os 4. Ele já achou doador, só que no dia das cirurgias eu aprofundei muito, porque a avó dele viu o carinho dele comigo e aonde eu ia ele queria ir junto. Só que ele, há 2 dias, ele não andava porque ele saiu do hospital e a leucemia dele atacou o sistema muscular dele, né? E ele queria andar. Aí chegou uma hora que ele não estava conseguindo, que ele estava com dor. Ele falou assim, colo. A avó dele falou assim, ele não pede colo para qualquer um, ele senta. Ele pediu o seu colo. Eu falei, vou te dar o meu colo. Aí eu perguntava para ele onde ele ia. Aí a gente passou por diversos os caminhões que estavam lá, né? O AC, o AB, o AS, o resgate, a viatura orgânica. Aí ele queria olhar, até eu conheço, né, alguns autistas. E na hora que a gente perguntou, eu perguntei para ele se ele queria apertar a sirene. Só que onde ele estava era o ASE, né, que é o alta escada. A sirene é bem alta.
Ele se assustou e ele me abraçou, aquele abraço... Valeu. Pagou todas as noites sem dormir, ansiosa e tudo. E ele assim, descer. Ele não desceu com ninguém, ele desceu comigo no caminho. Mas que honra, né? Muito. Então, assim, aí foi onde que eu fiquei conversando com a avó dele. Ele é criado pela avó. E a avó explicou vários itens pra gente e falou o que falta. Então, assim, aquilo me pagou o cansaço, me pagou tudo e vamos para a próxima união. Quanto tempo vocês trabalharam nessa organização? Nós estamos há um mês. Há um mês que, assim, a gente tinha a ideia anterior que a gente ia fazer uma coisa mais menor, né? Uma coisa menor, devido à gravidade financeira das pessoas, porque a gente não tinha um patrocinador ainda. Aí a gente tinha escolhido uma outra instituição que nós iremos lá essa semana fazer a entrega. Só que aí a gente conseguiu uma pessoa que queria fazer uma coisa diferente para a vida dela. E ela ligou para mim no dia. Aí eu conversei com meus 2 chefes, o Major Maurício e o Capitão Renato. E a ideia foi da Cabo Luísa, que ela conhecia na CAC por passar na frente. Aí a gente foi se aprofundando e vendo. Aí a Luísa, ela não está aqui presente, que ela está com probleminha de saúde atualmente, está se cuidando, amanhã ela está de serviço de novo. Mas nós duas que fizemos tudo. E eu tenho que agradecer todos. Porque ontem nós estávamos em 18 lá trabalhando e todos voluntários. Porque a gente trabalha de expediente, né? A gente é a parte administrativa. E ontem a gente se deu ao dia ali. O meu dia começou cedo, porque eu fiz os molhos dos cachorro-quentes da minha casa, com o filho e o marido ajudando. E aí fomos para lá, fomos a família inteira, levamos as amigas dela para ajudar nos slimes, porque uns queriam mexer, mas eles estavam sem coordenação, que igual o Guilherme, ele queria mexer, só que ele estava com a mãozinha dele estava muito cheia, que ele tinha saído do hospital, né? Então elas ficaram brincando, ajudando, e a gente falou, é um dia diferente. Nós queríamos proporcionar um dia diferente, mas a gente não sabia que ia ser aquela satisfação que foi. Foi superado. Diego, não sei se você ouviu quando alguém comentou aqui nesse programa que as pessoas que trabalham em hospital, os profissionais de saúde, eles não são pessoas normais, no bom sentido. Quer dizer, são pessoas que têm algum tipo de bênção divina, que são pessoas especiais, né? E eu acho que isso se estende aos bombeiros, isso se estende também a uma pessoa que mantém uma entidade desse porte, né? É que a gente lida, né, com a dor, né, dessas pessoas, né, a dor emocional delas. Então, assim, é como ela falou, né, você se cansa para organizar alguma coisa, mas você recebe um abraço desse, você já foi compensada de tudo, todo o esforço que você fez. E a gente se sente, né, minúsculo, né, quando a gente começa situação, a reclamar dos né, problemas que a gente tem, né, e você vê as situações que essas pessoas passam, né? Por exemplo, uma pessoa que faz tratamento de câncer no serviço de saúde, né, público, às vezes o cara tem que esperar 6 meses para fazer o exame, daí depois ele tem que ser encaminhado para o médico, poxa, numa dessa ele morre. O NACAC, ela proporciona algumas facilidades para essas pessoas, com psicólogos, né, nós temos uma equipe de psicólogos voluntários que atende dentro da instituição, temos uma equipe de nutricionistas, né, e temos assessoria jurídica, porque esses 3 fatores, eles são, assim, hiper importantes para eles, né? Às vezes eles estão na fase da quimioterapia, aí o que acontece? Eles têm que ir para passar com o nutricionista, porque, né, a quimioterapia, ela resolve um problema, mas causa outros, né? Quem já passou sabe. Uma vez me né, falaram uma coisa que eu achei interessante, que é assim, ó, para você matar uma cobra que está na cozinha, você pode dar uma paulada, mas você pode colocar uma bomba, que é o que a quimioterapia faz. Ela mata a cobra, só que ela destrói a cozinha. Né, ela destrói a cozinha, né? Então, foi legal essa conversa? Muito boa. Então, eles passam por situações, assim, muito difíceis de alimentação, e aí eles é encaminhado para o nutricionista. Então, eles demoram muito para passar numa consulta com o nutricionista. Então, o NACAC já agiliza isso com os voluntários, elas já prescrevem ali, né, o suplemento, avaliam a situação do paciente e o NACAC já fornece, né, de imediato o suplemento para que ele continue o tratamento, né, porque senão eles acabam parando ali, né,
porque assim leva semanas, às vezes meses, para eles conseguirem uma consulta. E aí depois vem aquele problema, né? Porque quem já usou suplemento, né, específico sabe que é caro. Então, assim, uma lata custa R$96, custa R$45. Às vezes eles precisam de 4, de 6 no mês. Então, fica complicado para eles conseguirem esse resultado. Então, o NACAC, ela já agiliza, né, para poder ele continuar com o tratamento. Tem a parte psicológica, que atende não só o paciente, mas também os cuidadores, a família, porque assim, não adianta atender só o paciente em si. Porque, né, como vocês têm experiência, sabem que desestrutura a família também passa por alguns percalços, né? Então, o NACAC, ela dá esse suporte também com apoio psicológico. Nós temos psicólogos que atendem gratuitamente, vai até o NACAC para atender eles são agendados, o que dá um resultado muito bom. Assim, ajuda bastante, bastante. Oi? Você não tem nada para falar? Eu não, tô admirado. Não, é que é um serviço muito bonito. Tô admirado. Então, Admirado e admirando. Me admirando. Obrigada. Então, assim, é um trabalho que a gente procura fazer ele completo, né? Só para as pessoas terem uma ideia, e vocês, tipo, né? Nós temos uma jovem senhora que ela faz tratamento de câncer, o marido abandonou, ela tem duas crianças pequenas. Devido à quantidade de medicação que ela usa, ela tem que, no mínimo, tomar 1 litro de leite por dia. Se eu fornecer... Leite? Leite integral, leite normal mesmo. Então, se eu fornecer para ela 30 litros no mês, é o suficiente para ela. Mas, com certeza, ela não vai tomar porque tem 2 crianças com ela. Então, isso é visto pelo serviço social. Então, a gente tem que atender a ela e aos filhos. Porque, se não fizer assim, ela não vai fazer o tratamento. E algum tipo de apoio do poder público, não? Não. Não, nada? Não. Mas é uma postura do NACAC ou realmente... Já tentou parcerias É porque, assim, né, é muito burocrático para a gente conseguir, muitos requisitos a ser preenchido para a gente conseguir uma verba mínima para isso. Então, assim, o NACAC, ela foi criada para que pessoas, né, se envolvessem e ajudassem. Assim como o Corpo de Bombeiros se envolveu, né, ajudou, vocês estão dando aqui a oportunidade, né, para a gente estar aqui falando do NACAC, para que outras pessoas também se despertem para o trabalho voluntariado. Então, assim, é importante a gente sempre contar com esse apoio, porque é uma doação de si para o próximo. Faz muito bem. E faz muito bem. Não que a gente não receba, se vier, né, uma ajuda, será muito valiosa, porque a gente precisa, mas, infelizmente, às vezes a burocracia é muito grande e a gente não consegue, é bem difícil. Ô, Delfo, tem alguma pergunta dos ouvintes aí? Inventa se não tiver. Tem parabéns aqui por enquanto, ó. Inventa qualquer coisa, cara. A única participação dos ouvintes, na verdade, foi uma reclamação. Contra o Diego? Olha, é difícil saber de quem é a culpa, na verdade. Na semana passada, a gente recebeu uma reclamação pedindo a substituição dele. Minha. Né? E a gente ia abrir essa frente aí. Então, até se vocês conhecerem alguém qualquer pessoa. Você tem alguns colegas na escola que pode ser, pode trás. Radialista. Ó, Laércio mandando parabéns para Cabo Francini, todos envolvidos no evento. O Eduardo Ferreroni conhece? Deve ser parente. É seu parente? Só os parentes que mandam. Olha, Falando sobre o 007, Antônio José Lemos Vasques, dando boa noite para todo mundo também. E assim vai. Eu posso mandar 2 abraços? Abraços ou abreijos? Não, abraços. Só manda abreijos. Na verdade, a gente, no dia a dia, a gente se aborrece muitas vezes no comércio, né? Então, eu tive 2 experiências legais, né? Que eu não vou ficar contando inteiro aqui, que a gente vai perder 1 hora. Quer que eu conte, cara? Não, mas ó, eu queria agradecer o Arthur e a Lilian, da loja da Dipolini em São Paulo, na 23 de maio. Você não conhece porque você é caipira e não... Dipolini é loja do quê? É loja de calçados. Tá? Eu comprei uma carteira lá, o cara me atendeu muito bem, eu queria agradecer. E o Décio, que é da Forfrio. Forfrio é uma loja grande aqui na Baixada, em Santos, né, que vende peças para máquina de lavar roupa. E como minha máquina quebra toda hora, eu fui lá e fui muito bem atendido. Né? Mas isso vai acabar porque agora a gente está ganhando muito bem aqui. Né? Agora é industrial, você tem que comprar uma industrial para você. Não, mas para quê? Eu vou entrar dentro. Eu vou entrar dentro da máquina. olha Uma camisa dessa é um edredom. Mas essa aqui não é legítima. Então. Essa aqui é daquelas que você compra. Mas ela encharca, né? Fica pesada, né? O tamanho, assim. É. Aliás, você pode prestar para os bombeiros
bombeiros fazerem uma tenda. Sim, né, no eventuais, em qualquer evento que tiver, eu posso ceder as minhas... precisa. né? Isso é Na desagradável. tenda, não nele. Não, sim. Não, mas eu também posso ser útil, sei lá, como lombada na Conselheiro Nébias. É muito legal. Né? Pula-pula. Pula-pula, né? Que o meu sobrinho faz comigo. Então dá tudo certo. Mas é isso. Mas aí você não agradeceu, rapaz. Agradeci o Décio. Dique Frio. Não, For Frio. O Décio também pelo atendimento que foi muito... eu vou contar rapidinho. Eu comprei uma capa para a máquina de lavar, Gente. só que eu comprei o modelo certo, só que ficou grande. Né? Então eu voltei lá e falei assim, ó, a culpa não é tua, a culpa não é minha, né? Só que eu não tinha A nota. culpa é de quem compra a capa Não, da a máquina de culpa... lavar. não, mas é bonita. Ninguém mais Eu vou usa colocar, isso. a foto da capa no nosso Face. Merece, essa história merece, nossa, muita O que divulgação. acontece? A capa, apesar de estar dizendo que era para uma... Não vou falar o modelo da máquina, que a gente não está recebendo... Pra você, a capa era pra você, aí você... Para mim tava apertada, mas para a máquina tava pequena. Tava grande também. Então o que acontece? Eu fui lá e o cara não tinha nenhuma obrigação de trocar, porque eu não tinha nota, não tinha nada. Eu expliquei a situação Você e... avisou até que você furtou a Eu capa. furtei, né? Não pode... Mas eu fui muito bem atendido, né? Ai, agora a coisa complica, hein, cara? Ai. Ó, quando a gente é bem atendido, que a gente está tão acostumado a ser mal atendido, né? Muito mal. Então a gente faz questão aqui de sempre valorizar as pessoas do bem, né? E telefone, então? Quando você liga pra tentar resolver por telefone, o que você faz? Você O fala, que se eu faço? quebra o meu telefone, eu quebro o meu telefone. Não, eu sempre ligo no número de cancelamento, que esse eles atendem Atende rápido. Mas né? aí eles vão te transferir. Vão me De transferir. qualquer jeito. Eu já ligo na ouvidoria. Eu ligo, Cada um tem uma tática. Eu mando na Anatel também. A Eu Anatel ligo- é legal, porque aí eles têm 5 dias para resolver, Ah. né? Boa essa tática. Também é uma boa tática. Muito boa. Sabe que no nosso programa a gente tem algumas... a gente encaminha reclamações dos consumidores. No segundo bloco a gente vai ler as respostas e nós temos uma nova questão aí que a gente vai discutir. Só queria deixar... Hoje é aniversário do Rogério, cara. Do Rogério? Rogério Vidal. Ah. 37 anos, cara. E o filho dele? O filho dele tem 9. Não, mas ele é assim, ó. Ai, Ele tem um filho de 9 anos Seu há uns lindinho. 30 anos, entendeu? A minha filha tem 19 e o filho dele tem... 9. O filho dele tem 9. Mas quando a minha filha tinha 1, o filho dele tinha 9. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa meio esquisita. Mas vamos explicar quem é o Rogério. É o único ouvinte da rádio. É Então, o único ouvinte da rádio. dele. Ele é corintiano fanático. A gente não gosta de ficar tirando... Você torce pra quem, Francine? É uma briga, Depende. né? É uma briga, né? Com o marido ou com o pai, né? Não, mas o teu marido tá ouvindo? Meu marido tá ouvindo. Vixe, então... Eu sou santista, né? É. Santista. E a Pietra? Santista? A Silvia também. Santista. Também. E você é corintiano, eu sou corintiano, né? E o Rogério... É Corinthians? Não, eu sou São Paulino e o Rogério é corintiano. Corintiano. E ontem o São Paulo ganhou do Corinthians. E o cara tá indignado, né? Ah, eu vi. Ele tá Agressivo, bravo, agressivo. ficou nervoso, né? Agressivou. E hoje é aniversário dele, cara. Ah, É pena parabéns. que o Delfo não Olha, sabe. então ele fez um levantamento, Silvia, vê se confere. Vocês atendem 535 famílias hoje? Isso. Olha só, 535 famílias assistidas no NACAC, entre adultos e crianças. E aí ele está prestando sinceros parabéns Quem que é, o à Rogério? instituição. É muito mais do que salvar vidas, ajudar vidas, dar amor. Com certeza. Para os bombeiros e NACAC, que estão muito além do amor. Eu vi uma vez eu li num lugar, em algum momento, que a felicidade tem níveis. Né? Então, por exemplo, o sonho de gordo. Qual que é o sonho de gordo? Emagrecer. Não, claro que não. Não. Isso é antigamente. Sou mais gorda. Você é um gordo crítico. Não, o gordo, o que você quer? Você quer me ver feliz, você faz o quê? Eu não sei. Claro, a Pietra aqui como é inteligente. Você traz uma pizza pra mim. Sabe que ela dá aquela tirada, né? Dá comida. O que esse imbecil tá Tá falando? tirando sarro de mim aqui, ó. A Pietra vai me dar uma pizza. Ah. Tá? Ou 2 pizzas. Tá. E Tá? aí onde termina essa piada? Não é piada. Ah, tá. Só que essa felicidade, ela é muito superficial, né? Então, depois de comer 2 pizzas, eu durmo e esqueço que eu Sabe tô quem feliz. trabalhou isso? Quem? Epicuro, filósofo grego. Não sei quem é. A dimensão dos prazeres. Ah, é? Existem os prazeres necessários e naturais
Puta, que bom que vai entrar no intervalo, cara. necessários e não naturais e não... Continua falando, cara, que vai entrar no intervalo, isso não é importante. Se as pessoas lessem Epicuro, seria muito melhor o mundo. Muito melhor. E onde eu posso ler Epicuro? Tem Tem. Onde você vai, aí você vai Tem encontrar o livro nas Epicuro. bancas? Começa com Carta Meneceu. Ah, sim. Muito lindo, que é sobre a felicidade. Tá no intervalo já, né? Não, põe no intervalo, cara, que esse negócio tá insuportável. Você tem que aprender um pouco, Rei. Não sou eu que controlo. Você vê que se ele controlasse, ele colocaria. Esse cara, ele era mudo, era bem melhor, meu. Era bem melhor. Ô, Diego, tá no ar ou não tá no ar? Tá, pergunta pra Ana. Pergunta pra lá. Pietra. Ah, Pietra. Pietra, tá no ar? Tá no ar, O Pietra. que você acha? O que você acha? O que você decidir, a gente faz. Voltou. Voltou? Então eu vou fazer uma pergunta pra ela. Voltamos, senhoras e Você, senhores. essa menina é uma menina forte. É forte. Porque nós vamos ler uma notícia muito triste. E que a gente foi ameaçada semana passada. Nós recebemos duas ameaças. Eu não esqueço Uma a do Cleo dono do Pires. Pipo. A Cleo Pires Cleo Pires, o que ela fez? fez a segunda ameaça. Por que ela ameaçou? A carta. A carta. Mas e o dono do Pipo? O dono do Pipo, ele perdeu um cachorrinho. Não, é que assim, a gente tinha 3 ouvintes. Um deles resolveu levar o cachorro para passear durante Na o hora. programa. E a gente reclamou no ar. E aí o cara mandou uma mensagem dizendo que ele vai nos processar, Tal. que ele tá indignado com a falta de respeito que a gente o teve Pipo. com o Pipo, né, que é um cachorro muito Eu bonito. falei, perdeu não, ele foi passear na hora, né, do programa. É, e você foi desagradável. Nossa. Você vai ter que ser substituído, cara. Não, isso daí você já tá falando dele. Agora, do o programa. nosso corpo jurídico, a nossa equipe de advogados, A Natália e os advogados? sim, eles permitiram que a gente lesse essa carta. Ah, então lê rápido. Eu vou ler? Por favor. Você está preparada? Essa carta envolve uma pessoa muito famosa Como que a gente descreve essa pessoa? Do mundo. Do mundo. Do mundo. Né? E que Extrapola o artístico. faço uso do programa para revelar algo surpreendente, impactante e assustador. Ana Carolina Pataro mandando abraço. Eu tô Mara lendo, cara. Tonucci. Eu estou lendo a carta. Ah, desculpa. É que ela é muito interessante, então eu... Todos lembramos do dia 25 de junho de 2009. 25 de junho de 2009. O que aconteceu em O que 25 de junho? aconteceu? Você nasceu em que ano? 2008. Então, pô, tem que lembrar o que aconteceu. Um ano e meio. Então, mas as crianças de 1 ano atualmente são crianças muito maduras. Já nasce dentro de um tablet. É? E o que você fez com 25... O que você estava fazendo em 25 de junho de 2009? Silvia, o que aconteceu no dia 25 de junho de 2009? Não sei. Então nós vamos revelar. Revele. Vítima de uso excessivo de anestésicos que usava para dormir, faleceu o rei do pop, Michael Jackson. Tá certo? Muito bem. Até aí nenhuma novidade. Até aí a gente já sabia. A gente até Todos colocou. assistimos seu cortejo fúnebre e seu enterro. Você assistiu? Você assistiu? Não. Não assistiu. Você assistiu, Eu Silvia? assisti. O Delfo tinha nascido? Já. Já? Ele conseguiu assistir? Conseguiu formado, conseguiu já na terceira entender? faculdade. Ah, é? Nossa. Em uma das coberturas mais tristes da TV mundial. Michael era jovem, Jovem, vai para jovem. Ó, liga jovem. completara 50 anos. Cerca de 7 meses depois, em janeiro de 2010, eu posso ler, cara? Lê. Não, pode ler que é Estava em Mongaguá, litoral paulista, em minha barraquinha de açaí tradicional na rua São Paulo, ao lado de uma das igrejas mais visitadas da cidade, quando um rapaz negro, meia-idade, falando inglês, se aproximou e disse: "Eu querer um dessas." Tá? Mas aí tem um erro aí, que acho que todo mundo já percebeu. Qual que é o erro? O Michael Jackson, em que período teria sido? Quem disse que é Michael Jackson? Ah, desculpa. Olha só. Apontando para uma taça de açaí com banana e leite condensado, uma das minhas especialidades. Ali perto da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Mongaguá. Eu fui conferir isso daí. Foi? Fui. Mas Tem você foi duas conferir- câmeras que flagraram isso. Essa é Duas o que ele câmeras. narra. Essa imagem. Eu não sei o que ele narra porque a câmera... Porque você nunca leu a carta. Só a imagem. Notei que o homem tinha manchas brancas na pele e um nariz diferente. Lembrava alguém que conhecia. Nunca imaginei que pudesse ser um famoso. Nunca vou nessa coisa de açaí que fica fazendo bullying com as pessoas. Nariz diferente. Quem é ele pra ficar observando? Você gosta de açaí, Pietra? Gosto. Então vamos Tá lá. vendo? Já não vai lá em Mongaguá. Desde aquela data, minha vida mudou. Quem era aquele homem, Diego? Por que nunca mais o vi? Teria o tempo, lá se vão quase 10 anos, daquela misteriosa visita à minha cidade, feito com que eu confundisse a situação? Provavelmente. Câmeras de segurança gravaram o momento que o misterioso homem entrava no mar, caminhando de costas, arrastando os pés, como se estivessem colados no chão. Parecia um ritual. O que será que fazia? O que será? Diego e Marco F., meus amigos estão me torturando. Dizem que busco me promover. E que conta essa história apenas para ter os meus 15 minutos de fama. No Mescla. Os 15 minutos de fama dele é no Mescla. Quer dizer, honesto, é um cara que escolheu o programa certo. Mas eu fui conferir isso daí, tá? Não
preciso disso. Revelo algo que poucos sabem. Sou um ex-cantor de rock. Nasci na Tanzânia. Essa história é muito louca. Fiz muito sucesso nos anos 70 e 80. Fugi para Campos de Goytacazes no início dos anos 90. Olha aí. Namorei meu professor de geografia, 16 anos mais velha que eu. Aliás, quem respondeu a pergunta da semana? Qual que é a pergunta da semana? Qual a pergunta da semana? A pergunta da semana é aquela. O que podemos aprender com as crianças? Francine, o que podemos aprender com as crianças? Muito, hein? Eles estão além do nosso alcance. Silvia. Também, aprendendo com as crianças, a gente aprende muita coisa. Aprende a ser feliz, aprende a ver simplicidade nas coisas, né? A gente aprende se divertir de verdade. Pietra, o que você acha? Você tem priminho? Tenho. De que idade? 38 anos. Aquele anão. Eu tenho um de 4. Quantos anos que tem? 13. Um de 13 e uma outra de 16. 17. Então, o pequenininho, o que você pode aprender com ele? Como é que chama o pequenininho? Pedro. Pedro. Aí ele brinca, É canário. inventa coisas. Toca fogo. É. E com a Angelina, que ensinou É. a gente a viver de novo. Né? Angelina, agora minha Angelina? Conheço a Angelina Jolie. Ela, olha só, a gente está mantendo uma tradição de trazer mulheres bonitas aqui. A semana passada veio a Raquel Pellegrini, hoje a gente está recebendo 3 mulheres e a semana que vem a gente vai receber a Angelina Jolie. Angelina Jolie. Que ela vai vir... Eu prefiro conversar com o marido dela. o Brad Pitt, Eu acho que é muito mais interessante. Muito mais. Né? Em Agora, todos os níveis. ela vem sozinha, cara? Quem? Ou vem com a família? Ela vem com 18 filhos. 18 filhos. É. Né? Beleza. Mas qual que é a pergunta da semana? E por que eu perguntei isso? Quem responder essa pergunta vai concorrer ao livro Poesia Mínima. Autoria, Bom livro, autoria muito de... bom livro. Primeiro livro de poesia De quem? do Eduardo. José Eduardo de Lima. Pois é. Né? Então, quem... Eduardo pros íntimos. Professor de geografia. Isso é porque o cara cita aqui, ó. Namorei uma professora de geografia, que deve ser irmã do Eduardo. Ou o Eduardo, né? Ou o Eduardo, que a gente nunca sabe, as coisas mudam rapidamente no Muito mundo. rápido. Infelizmente, ela me trocou por um outro homem, 32 anos mais novo, primo da sua personal. Arrasado, mudei para São Paulo. Vendi churrasco grego e trabalhei como flanelinha em jogos no Pacaembu. Muito parecido com o patriarca dos Flintstones, passei a ser chamado de Fred. Tá certo? Vou aqui aproveitar minhas férias de verão em Mongaguá. Quando surgiu a oportunidade, em 2007, adquiri uma licença para vender açaí em Mongaguá. Nunca mais deixei a cidade e a região. Desconfio, serei direto, que aquele homem que esteve em minha barraquinha no verão de 2010, eu vou revelar. Revela? Era o Pode revelar, Michael que eu já Jackson. garanti juridicamente. Era o Michael Jackson. Né? Então, o Michael Jackson, para os nossos ouvintes, é uma bomba que a gente está revelando aqui. Ele não morreu. Chupa a Sônia Abrão. Ele não morreu. Né? Porque se ele tivesse morrido, a Sônia Abrão ia passar o programa inteiro. Inteiro. Não sei se você já tiveram a oportunidade de assistir o programa da Sônia Abrão, ela fica só falando de mortos. E Michael Jackson. Acho que ele não morreu, cansado da fama, irritado com a perseguição dos paparazzi, buscando poder ter uma vida sossegada, teria fugido para o Brasil. Mais precisamente, Mongaguá. Por que os procuro? Acredito que outras pessoas possam ter provas de que não sonhei e não estou louco. Na verdade, essa carta é um pedido desse rapaz aqui, que ele quer, o Fred, ele quer que as pessoas confirmem essa história. Né? Eu confirmei. 2 câmeras pegam real. Aconteceu algo nesse sentido. E aí ficam algumas perguntas que ele enviou para o Mescla que a gente tem que responder nas próximas edições. Por que ele escolheu Mongaguá para viver? Por quê? Como fez para enganar toda a comunidade internacional? Sabe quem vivia ali perto também? O Birubiru. O Birubiru. Do Corinthians. Então, eles... Joguei bola com o Birubiru. Ele morava ali próximo. E eles... Agora, não sei se era Solemar aqui muito ou na praia em Mongaguá mesmo. Sim. Birubiru. Tá certo. Birubiru, abraço. Ele deve estar assistindo. Corro risco, ele pergunta se ele corre risco revelando algo tão assustador. Onde Michael Jackson efetivamente está, quer dizer, ele está em Mongaguá, mas a gente teria que descobrir o endereço. Se ele tem se apresentado em espetáculos musicais, qual que é o novo nome dele? Né? Sei lá, Michel Teló. Quem que ele incorporou? Gente, investigamos essa história. Muito obrigado, Fred do Açaí. Tá? Aproveito, não sei se poder. Ele fala aqui que ele mora no Balneário Agenor de Campos. Escuta, é Fred do Açaí. Foi bom ele ter dado o nome. Vamos mandar lá, né? Uma busca e apreensão, para ver se tem alguma coisa. Aproveito, não sei se poderia, para informar que no próximo sábado eu e a banda que formei com os meus amigos se apresentará no Itaém Rock Festival. Tá certo? Destaque para uma composição que eu fiz, que homenageei o rádio.
Teria o tempo lá se vão 10 anos daquela misteriosa visita feito com que fantasiasse o encontro. Então a gente vai pedir aqui às nossas convidadas e também aos nossos ouvintes, né, aos dois, que, por favor, né, nos ajudem a esclarecer essa história, porque o Fred está assustado. 2 câmeras. E só para lembrar que nessa mesma semana aqui, ó, há 15 dias atrás, o segurança do Michael Jackson disse que ele usava máscara para manipular a mídia. Isso em Mongaguá. E não, usava máscara. Isso fortalece a tese de que Michael Jackson está vivo. E a gente vai ter que ir atrás, né? A gente não tem medo da verdade, né? E, não adianta não adianta nos ameaçar como fez o Cláudio Provazzi nos ameaçou. Quem que foi que nos ameaçou que você falou? Não sei. Você falou o Rogério sempre ameaça. O Rogério é aniversariante, hoje ele não ameaça ninguém. Mas temos também reclamações dos ouvintes aqui. Você lembra da história do Santander? Lembro. Então, como é que era? Tivemos a resposta. Como que era a história? O cara parou, não tinha caixa Santander, só tinha caixa eletrônica. Informaram a gente aqui que o rapaz parou o carro distante da agência aqui em São Vicente e ele foi até o local e ele queria usar o caixa, não o caixa eletrônico. Aí ele foi informado por uma funcionária que aquela agência não tinha caixa. E que ele Só era 24 horas. que não tinha como fazer a operação. Aquilo chama caixa. Não sei se ele sabia. Aquilo chama banco. Não, caixa eletrônico. Não, sim, mas ele queria fazer uma operação na boca do caixa. Tá certo? E aí ele foi informado que não poderia. Aí essa semana a Débora, que é a gerente dessa agência, ligou para a nossa produção e disse que não, que existe sim uma possibilidade, existe a possibilidade da pessoa fazer qualquer tipo de operação na boca do caixa, né? O que os funcionários fazem, eles orientam que algumas operações é mais fácil fazer no caixa eletrônico, né? Eu não sei exatamente o que o nosso ouvinte precisava fazer, mas ele tinha que fazer no caixa. E ela chama a atenção que ele foi mal orientado. Mal orientado pela funcionária, ela pediu desculpa, né? E eu acho que essa situação está esclarecida. Estando bom para ambas as partes. Não. Não, é muito ruim? Não, muito ruim. Tá certo. E você lembra da história do Carrefour lá em Santos? Como é que era? Os caminhões paravam em cima da calçada para descarregar coisas. Não sei se vocês conhecem lá os fundos do Carrefour do Eldorado lá, né? Tem uma ruazinha onde os caminhões descarregam. Inclusive onde tem do outro lado o estacionamento deles, né? Também. Sim. Tem o estacionamento. Mas olha, Pedro, olha aqui. Olha só qual o problema. Eles colocam as mercadorias que eles estão descarregando na calçada. Então, a pessoa que está andando a pé, ela tem que vir pelo meio da rua. Então, nós encaminhamos essa reclamação para a Ouvidoria Digital de Santos e a resposta é que não há nenhum problema em descarregar na calçada. Nós reabrimos a reclamação dizendo que não é assim porque não se considerou o pedestre, né? Então, talvez, se houvesse algum tipo de modo da pessoa passar pela calçada, sem problema. Agora, você não pode fazer com que a pessoa se exponha a riscos, né? Aí vai ser atropelada. E aí... Vamos ligar um 93. Aí nós vamos precisar dos bombeiros. Nós tivemos uma resposta boa. Qual que era? Qual que foi a resposta da ouvidoria? Eu já li. Você não Eu já falei, é que você distraiu. Não, cara, eu falei que eles falaram que tudo bem. Exatamente. Mas eu falei que não tudo bem. O que o nosso corpo jurídico fez? Só estou querendo firmar o contraponto. Nosso corpo É jurídico desnecessário o que você está falando. Nosso corpo jurídico fez o quê? Reabriu a reclamação, né? Aliás, falando em corpo jurídico, viu, Silvia, o Rogério... É o mesmo, Rogério? Ele é advogado em São Paulo. Ele faz, inclusive, uma pergunta como que poderia, para prestar assistência jurídica lá de São Paulo, se há essa possibilidade dele ser voluntário a partir de São Paulo em eventual assistência. O Rogério é um excelente advogado. É um cara que, se vocês contarem com a ajuda dele, vocês vão agregar bastante. Dá para ajudar, sim, claro que dá. Né? De repente a gente precisa de uma orientação, a gente pode estar passando, né, o problema do paciente, né, em que ele se encontra, de repente ele pode auxiliar com uma orientação, né, aonde procurar ou como fazer, sempre dá para ajudar, sempre dá para se ajudar. Né, principalmente quando se oferece com boa vontade. E aproveitando o que você está falando, né, e a resposta da Silvia, todo mundo que tiver intenção de ajudar o NACAC, que entre em contato com o programa, que a gente, com o maior prazer, a Silvia autorizando, a gente passa o contato, porque... Está autorizado. Eu fiz um curso recentemente. Não, mas não vou estragar a conversa. Só fiz um curso, pronto. Fez o curso. E uma das coisas que eu ouvi, que pode parecer um pouco infantil, mas não é que nós todos temos a obrigação de mudar o mundo.
A gente acha que a gente depende do governo, cada um faz o seu, né? E você lembra que a gente falou no primeiro programa? Lá em Óbvio que eu não lembro. Não? Não lembro nem o que você falou agora. Não, mas a gente sempre fala assim, Francine, que a gente tem que ajudar o próximo, que está próximo. Entendeu? Não adianta a gente ficar pensando nas crianças da África, que tudo bem, vamos ajudar. Mas as mesmas pessoas, nós, né, que nos preocupamos com os problemas mundiais, às vezes você está passando na rua, você vê uma pessoa e você ignora. Então, ontem, até falando em ajudar, nós acabamos com o nosso evento, né? As crianças já tinham se alimentado, já tinha dado tempo, né? Do evento que a gente tinha planejado ficar, as crianças já estavam indo embora. Porque eles se cansam, né? Muitos. Bastante. Então, eles se cansaram e terminamos o evento antes. Aí nós tínhamos vários cachorro-quentes prontos. Ó, é só chamar a gente, cara. Pão. Não, a gente podia colaborar. Refrigerante. Aí nós fizemos uma ação, a segunda ação do dia, né? Nós pegamos todos os lanches e nós fomos em 2 ruas depois do quartel. Nós colocamos na viatura, fomos 2 ruas ao lado e distribuímos para as pessoas que estavam na rua. E eles vinham comer e falavam, é a primeira refeição do dia. Então, qualquer um pode fazer. A gente podia ter feito ali só a festa do Dia das Crianças, acabou. Não. Acabou, não. Tem mais aqui. Um pouco, né? Vamos se estender. O que a gente pode fazer? As crianças, a família, muitos pediram para levar. Que falou que não tinha comida para jantar, para o sobrinho, para a sobrinha. A gente cedeu todos que tinham e mesmo assim sobrou um pouco ainda. A gente fez a doação ao próximo. Então, qualquer um pode se doar, né? Eu não sei se vocês já viram, a coisa mais assustadora que tem é uma pessoa pegando comida no lixo. Nossa, né, cara? É o né? fim, né? Aí, ó. Você viu. É horrível. Ela viu. Eu ensino e falo, né? Nunca jogar. E nunca falar não quero ou não gosto. Você primeiro experimenta e depois você vê. Seu paladar não gostou, tudo bem, você pode comer o que tem na mesa. Não vamos fazer outro, porque hoje a refeição é essa. Sim. Porque pensa no que não tem. Aí outro dia a gente saiu na rua e ela viu um senhor e uma senhora, senhor já de idade, pegando lixo no chão. Era uma sacola de lixo de alimento. Ele abria e ele estava comendo. Ela, mãe, ela fez com que fez, a gente foi, comprou pão, comprou aí um leite e voltei para dar para aquele senhor. E a gente tem que fazer o alicerce, né? Ensinando o que é certo e o que é errado. Eu acho que quando a gente, na vida, você tem um pouco mais, né? A gente, graças a Deus, né? Eu vou falar por mim, acho que todo mundo aqui, eu nunca passei fome. Né? Mas se percebe. Muito pelo contrário. Né? Talvez a fome no mundo tenha. Eu sou magro. Você a fome no mundo, Francine, talvez seja minha causa. Eu acho, né? Porque se eu pegasse a comida que eu ingeri, 8 pessoas estariam muito bem alimentadas. Mas é assim, ó, se a gente, eu não sei o que eu ia falar, cara. Doação de um pãozinho. Doação. Eu esqueci o que eu ia falar. Agora não... Você estava falando da questão do voluntário, né? Da ajuda ao próximo. Você viu o que você fez, cara? Doação de fígado. Do fígado. Você não lembra disso? Não. E você se perdeu nisso mesmo? Me perdi, cara. Agora, vamos falar. Francine, a Pietra cozinha? Ela cozinha bem, Francine? Tenta. Tenta? No miojo. Tenta. Isso ela faz muito miojo e salsicha. Nuggets, pode deixar com ela que ela se vira. E diz uma coisa, Marco. É aniversário do Rogério. É aniversário do Rogério. Você comentou, Rogério? Outra coisa. Rogério, parabéns. Rogério, ó, já vou falar aqui, já vou adiantar que tem gente falando que a gente nunca fala das pessoas. Amanda Vaz, Rogério... Amanda Vaz tem uma denúncia aqui. Olha, por favor, você, Delfo, revele o que a Amanda Vaz... Ele não vai saber, cara. A gente não tá afiado, cara. Não tá. Vai, Delfo. O que foi? Que, aliás, eu não sei se os ouvintes notaram, é a primeira vez que ele fala. Compraram um microfone com a fortuna que a gente já está arrecadando. Então, um pouquinho do helicóptero que a gente não conseguiu buscar o máximo. Só pra gente tranquilizar um pouquinho as nossas convidadas, elas terão helicóptero para voltar para casa ou não? Olha, na verdade a gente conseguiu um jatinho que... E vai pular de paraquedas na casa dela. Obrigada. Muitas emoções. Aldo, Rogério, Marco Antônio Marques Lopes. Como não amar essa pessoa? Vocês conhecem o Marco Antônio? O Marco Antônio é um professor de português. Ele dá aula de português, inglês, aula de vida. filosofia. Aula de vida. Filosofia todo mundo dá aula, cara. Todo mundo.
Então Quem vai lá mais? dar aula, o feião. Quem mais? Igor Mendonça. Igor Ana Mendonça é Carolina um Patari, comentarista que eu falei. esportivo em São Paulo, o cara sabe tudo. Amanda Vaz aqui, a denúncia dela, só para lembrar. Ela Que ganhou rufe os a tambores. ganhou a caneca Do não deram Papai a caneca Noel. pra ela. Com Né? um chá de cidreira dentro. Chá de cidreira, que a gente fez aqui a semana passada. Ela cobrou. E você não entregou para ela. Não, ainda não. E o que você fez com a Vai caneca do chegar. Papai Noel? Mandei pelo correio. Sim, para onde? Para Lapônia. Qual o endereço? Já vai chegar. Mas Só você não, aguardar você que não vai tem o chegar. endereço dela. Eu não tenho. Não, e aí você pôs no Eu mando correio, sem endereço. você põe Amanda Correio e ajuda. o correio é sempre É muito sempre. eficiente. Na cartinha do Papai Noel ela ganha. Então, mas e o Rogério? Você está falando do Rogério. Não, o Rogério é isso daí. O Rogério sempre mandou abraço, tudo, essa coisa toda. Se ofereceu. A gente foi tomar um café com o Rogério outro dia. Fomos. Foi muito agradável. Foi muito agradável. E esse cara, para variar, ele não levou a carteira. Alô? Então é assim, ó, eu tomei um café, o Rogério tomou um café, ele comeu uns 400 sanduíches, 200 croissant, aí beleza, na hora de ir embora, ele... esqueci a carteira, né? E aí o Rogério, coitado, né? Aí a amizade se prova. Amizade. Na Não, verdade, eu faço provas de amizade. ele é um corintiano do bem, o Rogério. Né? É um cara que, apesar de corintiano, ele é uma pessoa que... São Paulo. que é, Falando em perdão. corintiano do bem, Sim, tirando a instituição de São Paulo, Sim. eu acho que a segunda instituição mais amada do Brasil é a dos bombeiros. não, cara, os bombeiros ganham de todo mundo, cara. Você não falou isso? Não sei se você tem essa estatística. Acho que 100% das pessoas, quando são pequenas, querem ser bombeiro, né? A maioria, e a gente ali em volta do quartel temos várias escolas, né? E eles passam, gostam de ver, e a gente tem um carinho por eles, né? Porque As as pessoas- crianças podem visitar a gente. Muita gente liga perguntando se pode visitar os postos. Pode visitar os postos, ficam à vontade. São prontidões de 24 horas, tem bombeiro para atender as crianças. E nós temos vários pontos, nós temos São Vicente, Santos, Praia Grande, toda a região. Só ir com as crianças, Um dia será eu tô muito bem-vindo. Eu tô fora de casa, aí toco... Eu vou contar a historinha. De novo, cara. Aí É chega, a oitava história sobre você. chega a seguinte notícia: tua casa está pegando fogo, né? Aí eu estava 10 minutos de casa. Aí eu fui durante 10 minutos imaginando o que tinha sido destruído, né? Eu tenho 3 calopsitas. Eu falei assim, elas devem estar mortas, né? Aí eu falei, os bombeiros já devem estar lá. Eles, qual porta que eles derrubaram, né? Aí eu já estava pensando no prejuízo, né? Que eu ia ter que comprar uma porta. Olha só, quando eu chego, os bombeiros estão indo embora, né? O carro estava parado na frente do prédio. Na verdade, não foi um incêndio. Eu só esqueci, eu estava sozinho. torradeira. Não, esqueci 2 ovos na água, né? E aí secou a água e aí começou Faz fumaça. fumaça. E aí os bombeiros, quando eu fui lá agradecer, né? Falei, puxa, muito obrigado, vocês, né? Descobri que não aconteceu nada com... Ninguém te bateu, nada. Mas olha só, ainda me pediram desculpa. Por quê? Eu moro no 2º andar, eles entraram pela tela, eles tiraram a tela. Aí o cara me entregou a tela e falou assim, eu queria que o senhor me desculpasse porque eu rasguei a tela. Né? Fiquei pensando, poxa, como que eu... Né? O cara podia ter arrebentado meu apartamento inteiro, né? Podia não estar nem aí se não existisse bombeiro. Tem que ver se tem vítima primeiro, antes de sair arrebentando tudo. Não, sim, Nem mas... jogar água, né? Mas olha a gentileza, quer dizer, podia ter entrado pela porta, Não, né? mas ele ia quebrar. Não, é ótimo. Mas se ele quebrasse, a culpa é minha. Não, sim. Né? O retardado sou eu que esqueci os ovos lá na coisa. Mas é impressionante, né? O Eu acho quê? que até a formação do bombeiro, eu acho que a tendência de querer ser bombeiro já é diferente. É É diferente do policial militar, do policial florestal. Mas o bombeiro é policial diferente. militar, cara. Não, ele é militar. É policial militar. primeiro. Policial militar, que eu falei. Ele é policial militar. Nós vamos voltar a fita, você não disse isso não, cara. Eu O falei, Delfo tá aí, senão ele vai ser demitido. Ele é diferente. Como que é, então, a diferença? Como que O diferencia? concurso é um só. É um só. Policial, você vai ser policial. Lá o básico é o básico para todos, policial militar e bombeiro. Aí no específico, você tem o TAF específico para o bombeiro e o policiamento. Aí você vai fazer a escola que é em Franco da Rocha, a escola do bombeiro, só em Franco da Rocha. Aí faz a especialização lá do específico. Mas se você for policial militar, no meu caso, eu já era militar, eu presto o TAF, entro no banco de dados para ir para o bombeiro. Mas você chegou a trabalhar no policiamento, não? Sim, trabalhei. Ah, é? 13 anos. Ah, então você se transformou, migrou para os bombeiros. Passei para os bombeiros. Aí eu fiz o curso em Franco da Rocha de 4 meses e aí eu atuando no bombeiro. Mas que legal, hein, meu? Não, mas é impressionante, é impressionante. E tem
essa formação. Por isso que você vê a dificuldade. Eu falei, não, é um Você tem dificuldade? Tem de todas. Mas essa daí, porque também eu acho que as pessoas normais ou anormais como eu também têm essa visão, né? Quer dizer, É só bombeiro, parece que é né? deslocado, né? Porque, deslocado. e porque você atribui muita coisa positiva aos bombeiros. Né? E é claro que por uma série de circunstâncias você não atribui ao policial militar, você não atribui até pelo tipo de serviço. É diferente, Diferente. né? O policial militar é Ele tem um prevenção, confronto, né? E tem um confronto aqui. Chega ao confronto, mas é a prevenção. Ele tá para prevenir. Nós estamos para agir, eu falo, né? Que a hora que vai chamar o bombeiro. Qual é a melhor hora para chamar o bombeiro? Não vai chamar para uma festa para a gente fazer. Se é num fogo, é num acidente, né? Não, e o bombeiro, ele na verdade, vamos pegar o caso de um bandido. O bandido, ele entra em confronto com a polícia, mas o bombeiro está ajudando, eventualmente, o bandido que a casa está pegando fogo. Com certeza. Né? Então, não tem nunca o confronto do bombeiro, né? Não, tem o confronto dos militares, que vai chamar o resgate para salvar e para levar. A gente tem que chegar E é o uma mais rápido preparação possível. psicológica. Uma vez eu vi um senhor, tava o casal e o corpo do filho apareceu em Praia Grande. Vixe. E aí tava a ursa, né, tal lá, e aquele pai, quando ele viu o filho, não sei que ele teve um ataque, ele deu um tapa na cara do bombeiro. E o bombeiro baixou a cabeça, em seguida aquele pai abraçou o bombeiro, ó, ficou arrepiado. E chorava loucamente com aquele bombeiro. Quer Talvez dizer, porque... Você não imagina isso em outra profissão, digamos, né? Talvez na área da saúde, do cuidado, mas assim, com essa cara, esse jeito, parece que já vem com um chip diferente, né? E o que fez com que você migrasse? Eu senti, desde que eu entrei na polícia, meu pai é militar, aposentado. Eu sempre falei para ele que eu queria ir pro bombeiro. Só que aí eu prestei para a polícia, tentei o TAF, não consegui. Aí, o que é o TAF? O TAF é um teste de aptidão física. Você Sim. faz um teste de aptidão física. Aí tem corrida, abdominal, flexão de braço, e o bombeiro tem a corda, a casinha da fumaça, para a pessoa colocar máscara, porque querer nem sempre é conseguir, né? Então aí você tem todo esse treinamento. Aí eu falei para ele que eu queria, só que aí eu casei, tive filho, e aí começam as dificuldades. Só que aí surgiu uma oportunidade e eu consegui ir depois de 13 anos. E você nota a diferença do perfil do policial de patrulhamento pro bombeiro? Bastante. Sim? Bastante. Ele interrompeu, é isso? Ele tá falando, cara, hoje tá... Hoje já começou tudo errado. Começou com música de festa junina. O cara é desagradável. Você viu que a gente tem um panfletinho do NACAC aqui? Silvia, o que você pode dizer pra gente sobre isso? Esse folhetinho? Esse folhetinho, a gente, é uma prestação de serviço para as pessoas que colaboram, né? A gente sempre manda algumas informações para que as pessoas fiquem atualizadas. Né? Tem o Face, a página do Face também, que lá a gente publica tudo que vai acontecendo. Inclusive, a gente aproveita o Face para divulgar doações de pessoas. Que tipo de doação? A gente aceita qualquer tipo de doação, mas assim... Roupa, alimento? Roupa, alimento, cabelo. E às vezes as pessoas cortam o cabelo, não sabe para quem doar, pode doar para o NACAC, porque a gente aceita essas Existe algum tipo de parceria com as escolas, por exemplo? Porque a gente trabalha em escola, né? Então, eu sei de escolas que, às vezes, as meninas doam cabelo, né? Isso, tem alguma parceria, não? A gente tem várias escolas que fazem eventos para arrecadar alimentos, para arrecadar leite, fraldas, enfim. Né? E também entra outras questões dentro desses movimentos, que as pessoas acabam doando cabelo, acabam doando outros tipos de alimentos, outros tipos de acessórios, enfim, porque assim a instituição ela depende de tudo, porque tem famílias que elas dependem 100% da instituição. Então, qualquer tipo de doação para o NACAC é bem-vinda. Então, a pessoa às vezes tem um móvel que está lá, né, paradinho, às vezes quer doar, a gente... Um apresentador. Um apresentador. A gente queria doar um apresentador. Será que Mas é possível? Legal, porque tem as festinhas, um apresentador. Não, ele né? a semana passada ele estava vestido de Patati e Patatá. Aqui. Também pode alegrar Do uma Patati. festa. Falando né? nisso, e sobre porque se fala muito dos doutores da alegria e tudo mais, né? Isso. O que era um começo, assim, de um voluntário, 2, 3, hoje já rendem teses acadêmicas importantes. É verdade, eles já participaram no NACAC. Que legal. E tem algum grupo na região aqui, não?
Aqui tem vários grupos de pessoas que, né, tem personagens como Batman, né? As princesas Caiçara faz Você bastante. podia ser uma princesa, cara. Princesa Caiçara, Né? esse eu gostei. Né, as princesas Caiçara, elas sempre estão presentes nessas festinhas das crianças. Elas vão de princesa, elas pintam o rosto das crianças, fazem bexiga, né, escultura de bexiga, enfim, faz brincadeiras, porque são coisas, né, lúdicas que acabam ajudando também ali no desenvolver da festinha que a gente faz. Nós costumamos comemorar Natal, Dia da Criança, Páscoa, Festa Junina. Então, sempre que tem essas datas comemorativas, a gente faz alguma coisa para que o paciente ele vá e faça essa inclusão social, né? Porque aí a gente não atende só o paciente, a gente atende, né, os filhos dos pacientes, os irmãos dos pacientes. É uma coisa, né? que a gente pensou ontem, né? Que ajuda muito, porque olha só, a gente se depara às vezes com um problema de uma mãe que tem um filho com câncer, ela passa a dar mais atenção para aquela criança E o coitado... deixa os outros. Né? Nós já tivemos problema assim da criança falar assim, eu preferia ter câncer para você me dar atenção. Sim. Né? Então, A criança não tem estrutura para entender, né? Não tem estrutura para entender. Então, sempre que a gente faz algum tipo de movimento igual o bombeiro fez para o NACAC, a gente envolve também, né, os membros da família, porque nós temos um programa de atendimento não só para o paciente em si, mas sim também para a família. Porque não adianta a gente dar assistência para o paciente, enquanto a família também passa por uma dificuldade imensa, né? Com vários problemas. Ô, Diego, como tem gente boa no mundo, né, meu? Né, porque a gente liga no Datena. Não, mas aí a gente vê, né, o lado... Eu tô falando sério, cara. A gente vê o lado ruim da vida. Não só vê o lado ruim, né, mas você vê o incentivo a esse lado ruim, né? O tempo todo. Mas você tem razão. Nada presta, e não sei Você o tem quê, razão, mas... É uma semente estragada e tal. Tanta coisa negativa. A gente teria que... A Francine tinha que estar na televisão, a Silvia, a Petra, né? Mostrando que... Exatamente. Porque quando a gente vê pessoas que estão fazendo bem, a gente fica estimulado a fazer o bem, né? Ontem a gente fazendo uma estatística, quantas crianças vão vir? Vão vir, a gente tinha visto 58 que tinham confirmados, né? Aí a gente falou, não dá para fazer 58 brinquedos, nós temos que fazer mais. Nós chegamos a fazer mais brinquedos, porque a gente sabia. Até ontem chegou um menininho lá, uma menininha e uma menininha, um casal, filho de uma mulher. Aí ela pegou e falou assim, tia, só meu irmão vai ganhar brinquedo? Eu falei, não, você também vai ganhar brinquedo. Você também. Mas a festa do NACAC é dele. Eu falei, não, a festa é de todo mundo hoje, até a mamãe vai comer e beber. Eu falei, a festa é de todo mundo. Não tem a festa só para ele que tem a doença. A festa é de todos. Então, eu posso ligar pro meu pai? Meu pai deixou a gente e foi embora. Eu falei, pode ligar pro seu pai. Chama ele, fala para ele que tem sorvete. Aí a gente começou a cantar, o menino chupou 7 sorvetes. Porque chamou a atenção. Era o dia, você foi lá, cara? Ele ia. Aí eu peguei... Pegou 10 sorvetes. Eu peguei, o Diego estava lá? Você viu ele lá? Eu falei, mas você tá levando esse sorvete pra onde? Você tá aguardando? Na hora que você for embora, a tia te dá mais. Ele falou, não, eu tô chupando. Aí a gente começou a ver que ele ia, voltava, ele ia, e ele pegava o sorvete, chupava, ele ia no pula-pula, acabava o pula-pula, ele ia no... Então, para repor as energias. repor as energias, né? Repor o açúcar. Repor o açúcar que ele tinha perdido. Eu acho que o evento de ontem, ele envolve duas coisas, né? Que é ajudar o próximo e ajudar a criança. Eu acho que não tem coisa melhor, né? A família, né? A família inteira participa, não tem como, né? Tem que ser porque não assim, tem como, nem isso sempre mesmo. eles têm oportunidade de ter um evento assim. O Delphi esqueceu do intervalo, cara? Ele tá acordado? Você tá aí, cara? Por quê? Não teve intervalo? Ou a gente está falando fora do ar? Não, vocês estão falando no ar. As orientações dele É um cara que deixa a gente bem assim, À vontade. à vontade. Ele não corta pro intervalo. E cara, você sabe que por conta do Dia dos Professores, nós temos aqui, esse aqui é o meu celular, cara? Esse é o meu. E cadê o meu? Você quer o quê? Você que é corintiano, cara, você tem a fala? Eu tenho a fala. Porque assim, a gente tem uma outra coisa que a gente quer fazer no programa, a gente quer ouvir as pessoas mais experientes, né? Porque as pessoas de mais idade, as pessoas são aquelas que têm mais conhecimento, são as pessoas mais sábias. Uma bagagem maior. Então, em homenagem ao Dia dos Professores, nós temos aqui a gravação do professor Milton, né? Você vai pôr, ele vai pôr um negócio que não tem nada a ver, né?
Nossa discussão do pagamento da Mas do- aí do- fala do- do professor Milton. Professor Ferreroni, muita gente conhece, não, por coincidência, é parente. Ferreroni, né? É seu Meu pai, parente. ele tem 84 anos, ele dá aula desde 62, se não me engano. Quer dizer, ele dá aula há muito tempo, ele foi homenageado várias vezes, e eu pedi para ele gravar um depoimento de alguma coisa que estivesse relacionada aos professores. Tá certo? Então, por Será favor, que sai aqui? tomara que saia. Vamos lá. Vamos ver se sai. No dia dos professores, Tá. vale contar uma história. Vocês não estão ouvindo? Quando estava no Estamos. escolar, eu tive a aventura de ter como professor o senhor Gentil de Amorim Correia, um excelente professor. E ele nos contou, então, essa história. Certa feita, a esquadra russa, não se sabe por que cargas d'água, a esquadra estava toda concentrada dentro de um local chamado Porto Arthur. Porto Arthur. Bom, acontece que um general japonês teve a seguinte ideia: se nós afundássemos os navios japoneses na entrada desse porto, os russos ficariam bloqueados dentro do porto e poderiam facilmente ser por terra exterminados. Bom, dito e feito, aconteceu isso mesmo e a esquadra marítima russa foi desmantelada. Ocorre que, na comemoração, o general resolveu brindar, dizendo que aquilo era uma vitória do general japonês. Alguém observou o seguinte: não, esta é uma vitória do professor japonês, porque o professor incutiu nos alunos, bem jovenzinhos, a ideia de que de quando em quando vale a pena morrer por uma boa causa. Então, aqueles marinheiros que afundaram junto com os barcos na entrada do Porto Arthur, eles foram alertados pela conveniência de você fazer um ato desse tipo pelos seus professores. Por isso, no dia do professor, eu quero dizer, parece até cabotinismo, que o professor está entre as profissões mais importantes do mundo. Falei disso. Olha só, agradecer o áudio que o professor Ferreroni enviou e dizer que não existe uma profissão melhor que a outra, né? Eu acho que a gente é feliz quando a gente faz o que a gente gosta. Né? Então, eu acho que, tirando a filosofia, que não serve para nada, o professor é uma pessoa que tem a sorte de ter uma profissão assim como a sua, né? Uma profissão que a gente... Dom, né? Tem que ter o dom. Mas que a gente tem a sorte de fazer algo que nos traz muita satisfação, né? Vocês de salvarem vidas, de ajudarem as pessoas, e nós, né, tirando filosofia, a gente pode ajudar as pessoas, né? Com certeza. E a felicidade, eu ia dizer quando você me cortou, tem lá, como é que chamava o cara lá? O cara que jogou no Santos? Você vai perder de novo. Não, cara, mas como é que chama o cara? Que cara? O Epicuro lá, como é que chama? Epicuro. Então, qual que é a felicidade, o maior nível de felicidade que a gente pode atingir? A amizade. A amizade é uma delas. Agora, tudo que está relacionado com o próximo, né? Então, se você tiver um plano, você que é um cara super egoísta... A amizade não está relacionada. Idiota, eu falei, retardado. Nossa, eu estou falando que a amizade é uma aula de lógica, hein? Faltou Não, seu filosofia retardado, ainda. olha só. O que eu estou dizendo é que qualquer ação que você tenha que envolva terceiros, né, que ajude o próximo, ela sempre vai te deixar realizado como um bombeiro fica, como uma pessoa que cuida de pessoas doentes fica, né? E como um professor de filosofia não fica. Não fica. Porque... O ser humano é um ser coletivo, né? É? Pois é, né? Não sei. O que isso significa? Nós vivemos para a coletividade, vivemos para o outro, né? Nós somos E quando você se fecha, projetivos. e quando você se fecha em si mesmo? Aí, não sei, aí você pode tratar isso. Mas aí nós continuamos sendo
projetivos. Quem disse isso? Nós nos Epicuro? jogamos no mundo. Epicuro disse isso? Não, muitos outros, né? Você pode, isso remonta a Platão, Quem é Platão? Sócrates eu vi jogar. Esse daí é muito Jogava bom. muito. Era do Corinthians, assim, um time que eu odeio. Vocês no NACAC, deixa eu só perguntar uma coisa. Você vai perguntar? Vocês têm uma estatística, um número, né, exato de quantas pessoas vocês já atenderam? Não. Porque pelo que vocês específico, atendem assim, é uma coisa impressionante. porque assim, né, não é só, como eu falei, né, não é só o paciente em si. Né, a gente tem os pacientes cadastrados que a gente ajuda e a gente ainda atende aqueles que a gente chama de atendimento de plantão, que são aqueles que não são cadastrados, mas chegam na instituição com tamanhas dificuldades que a gente não deixa eles sair sem nada. Né? Então, assim, a assistente social acaba atendendo, aí a gente vê naquele momento as dificuldades. Todos os que trabalhos ele tem. são voluntários? Todos são. Né? Os específicos da área de saúde, todos eles são voluntários. Né? Então, os psicólogos, os nutricionistas. E como que uma pessoa chega no NACAC? Sei lá, eu descubro que eu estou com câncer. Vão indicar o NACAC ou a pessoa vai bater na porta? Olha, geralmente nós somos procurados porque, assim, vamos supor, a Santa Casa, ela é o centro de referência em oncologia infantil aqui em Santos. Então, geralmente as mães se conversam, elas se ajudam, boca a boca, né? O boca a boca. Então, uma conversa, outra fala. Nós também somos conhecidos dentro dos hospitais, onde esses pacientes, às vezes, passam pelo serviço social, aí eles encaminham, né? Eles dão, né, liga pra gente, pergunta se pode fazer alguma coisa, né? Tá com o paciente assim, se a gente pode dar uma assistência, e acaba eles aparecendo pro NACAC. Então, às vezes, é pessoas que conhecem, são colaboradores, né, que conhece alguém que está e acaba indicando, então é mais o boca a boca mesmo. Né? Os médicos, né, a maioria conhece o trabalho que o NACAC faz. E tem médicos então, assim, voluntários lá? Às vezes tem para palestra, né, para dar alguma orientação. Né, para dizer como fazer um curativo, né, fazer com que o cuidador entenda como que... Tem algum tipo de ambulatório no NACAC? Não. Não, né? Não, ambulatório não. Eles dão uma orientação de como cuidar daquele paciente, administrar aquela medicação, porque a medicação, às vezes, prejudica, entre aspas, né? Porque você toma uma quimioterapia oral, você vai vomitar, você toma uma quimioterapia, seu cabelo vai cair. E, às vezes, tem paciente que, por falta de informação, acha que tem que interromper porque está fazendo mal. Né? E, na verdade, é um processo para que ele fique bem. Então, precisa continuar com aquilo. Então, nós temos algumas ajudas nesse sentido. Essas palestras, elas são ministradas também fora? Por exemplo, na sede dos bombeiros? Aí, no caso, quando isso ocorre, a gente contacta um profissional que queira fazer isso em nome do NACAC, porque o NACAC não tem um médico, né, não tem um enfermeiro que vá lá e faça. Então, só voluntários. Então, de repente, o bombeiro quer que a gente faça uma palestra sobre o câncer de mama, porque nós estamos no Outubro Rosa. Então, não especificamente o médico, mas alguém que entenda, né, do processo, entenda do que acontece. Ele pode ser convidado pelo NACAC e voluntariamente ir lá para prestar uma palestra do tipo, né, de como se cuidar, de como se autoprevenir, né, como se tocar para detectar alguma coisa, como identificar uma situação, como lidar com uma situação de alguém na família. Nesse fórum de oncologia hoje que eu tive, uma coisa que foi dita é que a palavra câncer assusta. Muito. Né? Mas acontece que uma pessoa disse algo que eu achei interessante. Outras doenças são tão graves quanto, mas é que a palavra quimioterapia é uma palavra pesada, radioterapia, né? Eu acho que se mudasse de nome... O tratamento em si é muito difícil, né? Porque assim, a medicação custa muito alto. Né? Nós temos... Mandar um abração para o Aldecir, que está passando aqui. O Aldecir é amigão da gente. Loucamente. Nós temos medicações de alto custo, que aí a família já começa meio que pensar, né? Já estou com a doença, como vou tratar? Né? Aonde vou conseguir os recursos para isso? Né? Então, assim,
tem todo assim, um médico diagnóstico ali, que a pessoa está com câncer, né? Aí começa a correria, aonde vai fazer uma cirurgia, às vezes não tem recurso aqui em Santos, o SUS tem que mandar para fora, mandar para São Paulo, para Campinas. E aí entra também a questão dos planos de saúde, né? Dos planos de saúde, então assim, é complicado, o Rivaldo, que é um professor, talvez você conheça, ele me contou uma história que assim, a sogra dele precisava fazer quimioterapia, só que o plano, que eu não vou falar qual falou assim, não, a gente não vai pagar, né? E aí, aquela questão jurídica, entra com não sei o quê, conseguiram que o cara fizesse, que essa senhora fizesse a quimioterapia em Campinas. Como é que uma pessoa que mora em Santos vai fazer quimioterapia em Campinas? Porque você vai lá, faz a infusão, você fica mal. Aí você vai voltar né? Então, a gente se depara com essas dificuldades, porque às vezes o paciente tem que fazer tratamento fora de Santos e às vezes a família não tem dinheiro nem para o ônibus. Então, assim, a instituição, na maioria desses casos, quando é muito grave, a gente tem que estar dando condição financeira para essa pessoa. E tem um apoio, vocês têm um corpo, alguns advogados que ajudam também? Porque o Rogério se prontificou, né? Então, a gente tem, mas assim, né, quanto mais, melhor. Né? Então, assim, muita gente, né? Porque é muita gente, né? A demanda é muito grande e, assim, né, o voluntário ele é muito importante e indispensável na instituição, porque a gente conta com o voluntariado, né, de todas as formas. Tem algum tipo de festa que é no NACAC? Tem. Do Dia das Crianças a gente faz no NACAC, né, o Natal. Esse Natal, acredito que a gente não vai conseguir fazer Opa! Não vamos conseguir fazer na instituição. Porque vai ser muito grande. Porque é uma festa grande, a gente não vai ter espaço físico para isso. Então, né, desde já, a gente já está pedindo aí... Não, mas vamos fazer um pacto aqui, nós três aqui, o Corpo de Bombeiros, NACAC e Ótimo. Mescla, tá certo? Ótimo, porque a gente, quanto mais pessoas a gente ajudar... Porque o número de pessoas é muito grande. Então, assim, a festa do Dia das Crianças, ela é uma festinha mais restrita, porque geralmente o paciente que tem uma criança leva, né, ou então a própria... E a do Natal não, é para a família, então vai a família inteira, então assim, é muita gente. O local, né, não é meu, irei pedir para o meu comandante. Não, mas eu acho que não tem um porquê. Vamos fazer na Vila. Maravilha. Vamos fazer na Vila Belmiro. Vamos? Olha. Vamos lotar a Vila Belmiro? Vamos. Vamos, Diego. Já vou marcar aqui, festa de Natal. A gente tem que... Já podemos nos programar para isso. Não, eu tô brincando, mas falando sério, né? Mas nós temos alguns lugares que oferecem para a gente. Nós temos uma igreja presbiteriana ali na Francisco Glicério, que sempre que eles podem, eles disponibilizam o salão da igreja para a gente fazer o Natal, porque é uma festa grande. Ultimamente eles não têm cedido porque eles estão com outros compromissos. Então, assim, a gente solicita. O Regina Altman já cedeu várias vezes a escola para a gente fazer, né? Então, assim, aqui não dá para ceder sempre que a gente precisa, mas a gente está sempre precisando desses espaços para que a gente possa fazer. Você Diego falava dos Doutores da Alegria. Tem um grupo do NACAC? Não, nós não temos um grupo, né, para fazer a gente poderia conversar com os alunos que a gente tem, né? Com o pessoal que está fazendo medicina, para formar um grupo no NACAC, né? Isso é muito bom. Porque aí, essas pessoas que vocês atendem, elas estão em diversos hospitais, né? São em diversos. E assim, os que participam dessas confraternizações que a gente faz, são aqueles que estão em estado, né, de saúde equilibrado, que dá para participar. Porque na maioria das vezes eles também estão, né, com dieta hospitalar, que eles, né, não podem comer de tudo que a gente oferece, então as mães não levam, né, às vezes estão passando pelo processo recente de quimioterapia, estão debilitados, mas os que vão, eles estão aptos a participar de brincadeiras, né, da movimentação que a gente faz. Então é importante a gente ter esse grupo para estar fazendo. Então, assim, tem várias pessoas que se prontificam em estar ajudando, é muito legal. Uma outra coisa que eu acho interessante que eu vi outro dia, Diego, é que em alguns lugares é oferecido cursos. Então, sei lá, o cara tá doente, então ele tem tempo, sei lá, para aprender música,
Porque nisso ele acaba esquecendo um pouco, né, aquilo que ele está sofrendo. Nós chamamos de oficinas terapêuticas. Isso existe? Então, existe dentro da instituição. Nós temos um grupo de mulheres que elas fazem oficina em pintura em tecido. Né? Elas fazem paninhos de prato, faz crochê, né? Então, nós temos um grupo que se reúne todas as quintas-feiras e eles fazem isso. Né? Nós já é que assim, o voluntário, ele se disponibiliza, olha, eu faço um projeto e me disponibilizo a ensinar teclado até né, naquele espaço de tempo. Então, a gente vê os pacientes que têm interesse e a gente cadastra e ele, naquele espaço de tempo, eles, né, que eles determinam, eles dão aula. Né? Pode ser uma aula de teclado, nós temos reforço escolar, né, temos professores que dão reforço escolar para criança que fica muito tempo fora do ano letivo. Vocês têm adolescente lá, não? Tem, crianças e adolescentes. E esses adolescentes também precisam de reforço? Precisa, porque eles ficam muito tempo fora da escola por conta do tratamento. Eu não sei se eu falei, mas a gente trabalha no ensino médio, né? Ele não conta porque ele dá aula, já falei, cara, de filosofia. Mas, poxa, a gente trabalha com professores de todas as matérias. Então, essa é uma outra coisa que a gente pode conversar. Porque, sabe, uma horinha de cada um não vai... Uma coisa que a gente hoje encontra uma dificuldade muito grande para eles participarem desses eventos é a condução, né? É o ônibus, que eles não têm o dinheiro do ônibus. Geralmente a instituição tem que custear essas passagens, porque eles não têm, na maioria das vezes as mães não têm como levar, como nos bombeiros. Vem gente de toda a Baixada? A gente atende de toda a Baixada. A gente tem paciente. Vocês forneceram, né? Tivemos que fornecer para alguns, porque até eles não tinham. A gente prontificou, falou, a gente pode ver um ponto, vai buscar, aí depois administrou. Vamos ver, ela falou, eu vou tentar. Porque assim, participar, eles gostam, porque é uma coisa diferente, eles não têm costume, né, no dia a dia de estar participando. Então, um evento assim, para eles, é extraordinário, né? Então, assim, o bombeiro, né, como vocês já notificaram aqui, é uma instituição que a gente tem uma admiração incrível, né? Desde criança, né, eu, pelo menos, admiro muito, né, porque é um trabalho muito parecido com os trabalhos, né, de voluntários que a gente faz. Então, assim, é um amor imenso, a gente sente isso. Então, assim, toda criança quer visitar, quer chegar perto de um bombeiro, né, quer participar ali. E, às vezes, teve deles que não puderam ir porque não tinha condição, né, não tinha dinheiro da passagem. E, Francine, o que a população, o que o Mescla pode fazer para divulgar o que vocês fazem? Nós temos hoje um pedido de palestras, né? E nós temos atualmente o novo comandante da instituição, tem o bombeiro educador. O bombeiro educador, ele vai nas escolas dar palestra. E são 3 faixas etárias, né? Até os 9 anos, dos 9 aos 12 e pós-adolescente também. Então, são sobre incêndios, que simples um ovo com água deixado no fogão e foi tomar banho, pode acontecer milhões de coisas. E de primeiros socorros, engasgamento. Salvar vidas, né? Salvar a vida, né? Que muitas vezes nós temos o 93, as pessoas ligam, eu trabalho nas relações públicas, a gente já teve vários encontros de mãe, que nós tivemos um caso que ela era aeromoça, o pai era piloto de avião. Então, assim, ela tem o curso, ela consegue. Ele me tira. Só porque o outro derrubou o microfone, ele conseguiu me tirar. Então, assim, eles tiveram o curso, foi o que os dois falou, mas na hora, a nenê de 6 meses engasgou, e quem ajudou ela a desengasgar foi a bombeira, o bombeiro, né, era o sub. Hoje ele até aposentou. Pelo telefone, deita, faz tudo. E ela falou, gente, eu faço isso sempre, porque dentro do avião, na hora que sobe e desce, muitas crianças se engasgam, mano, e eu faço, mas na hora ela travou. Que um simples telefonema, o bombeiro conseguiu, olha, deita, pressiona. Então a gente ensina, nós temos, né, a Anne, que é o boneco, né, o adulto e o bebê e o adolescente. Então ensina manobra de Heistim, né, que é desengasgamento. Outra pessoa pode se desengasgar sozinha numa cadeira, numa mesa, em qualquer lugar.
que desceu a água errado, né? O verdadeiro, a água desceu errado. A pessoa se fecha. Não, a pessoa tem que se abrir. Ela tem que abrir e tem que apertar para voltar. Porque se você fechar, você faz um L, né? Um vulgo L no pessoal. E aí não tem como sair o ar. Por isso que a gente fala assim, dá os 3 tapas nas costas, né? A pessoa engasgou. Mas não é o tapa, é a abertura. Que não é que você bater qualquer pessoa, a pessoa vai subir o peso. Então, essa manobra. Então, tem agora os bombeiros educadores. Surgiu, já tem há muitos anos. Isso também, ó, você dá aula, Só que cara. nós temos... Não sei. Você dá aula, cara? Do quê? Eu tento vender aula, mas ultimamente já falei. Tá difícil, né? Você quer fazer um pedido? De novo? Faz um pedido. Mandei para Raquel Pellegrini. Faz um pedido. O que você quer fazer? Nós temos aqui, nós temos uma outra coisa que a gente faz aqui no programa. As pessoas que estão buscando empregos, elas mandam, a gente coloca no Face. O que você quer? Você quer fazer o quê, cara? Não sei. Ele quer fazer o curso de bombeiro educador. Pode ser. Aí só para a gente entender, se ele for bombeiro educador, ele sai daqui, ele vai embora do programa? E ele leva embora o mundinho? Não? Porque a Petra já estamos negociando aqui, ela vai trazer uns caras para apresentar o programa. Porque está difícil, cara. Tá, mas... Posso agradecer? Pode agradecer. Então, eu queria agradecer o prefeito, né, Pedro Gouveia, pelo espaço que ele está nos oferecendo. Queria agradecer, eu tenho uma listinha aqui, é melhor eu ler porque eu vou esquecer. Ó, são 70 pessoas. Ó, queria agradecer ao secretário Sérgio do Carmo, que é o secretário de comunicação, o Aldecir, que estava aqui agora há pouco, o Evandro Moraes, o Weiner e a madrinha desse programa. Quem é? Evandro Moraes, eu gosto das músicas dele. Você gosta? Ele é casado com a Glória Pires. Sim. Não é? É, quase. E agradecer quem que é a madrinha do programa. Quem é? Eu falei para ela outro dia, ela educadamente falou, nossa, que legal. Mas ela deve ter pensado, puxa, o que eu fiz para ser a madrinha do programa, né? É a Roberta Lemos. Tá. Roberta Lemos, que é apresentadora, a dama da TV e do rádio aqui na Baixada. Agradecer... queria mandar um abraço também para o Guilherme Matar. É aquele moleque que tem cabelo verde. O Guilherme Matar? Ele eu conheço tem... o pai dele, o Maurício. Maurício. Então, o Guilherme, ele está fazendo aniversário hoje. 37 anos, ele é publicitário. Ou esse era o Rogério? Eu acho que esse é o Rogério. É a mesma coisa, cara. Cumprimenta todo mundo igual que não tem problema. Qual que é o programa que vem na sequência aqui? A gente tem alguns minutinhos. O programa é o Toque de Prima. Toque de Prima. Então, o que tem no Toque de Prima hoje? As notícias dos 4 grandes. Perdeu. O Corinthians perdeu e o Rogério está mal. Mal porque ele é corintiano fanático. Ele está, inclusive, preso. Né? Em casa. Não, Gente, não pode falar. Falou isso. Não, preso. Nossa, ele você é uma pessoa nojenta. Não pode falar de corintiano, cara? Nossa, coisa horrível isso. Não, é que a gente é São Paulino, cara. Pode falar à vontade. Não é? Nós temos aqui alguns eventos da nossa agenda cultural que a gente não vai ter tempo de ler, como a gente nunca tem tempo. Tem tempo sim, né? pode ler. Não dá, eu não tenho nenhum anotado. Eu não anotei nada aqui, cara, não tem nada para ler. Né? Então eu estou falando que tem só para... eu queria aproveitar esses minutinhos que estão restando. A gente tem aqui um presente para as nossas convidadas, que eu vou entregar aqui para as duas. Mas enquanto isso, a palavra para a Silvia, para a Pietra e para a Francine. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, porque é uma honra receber gente tão importante aqui. Eu que agradeço o convite de vocês para a gente vir aqui, que surgiu de uma simples conversa, vamos fazer alguma coisa, e foi maravilhoso fazer o bem. Qualquer pessoa pode fazer. E o bombeiro está à disposição. Podem chamar a gente, não só o 93 na hora do desespero, mas vão lá conhecer a gente. Vou colocar o ovo no fogo de novo. Porque aí os bombeiros vão em casa. Olha só. Não, mas você pode convidar, a gente vai. Comer uma pizza é mais tranquilo. Né? A gente vai, e vocês, fica o convite de vocês para ir conhecer a gente. E vocês, sempre que quiserem, voltam aqui. Vou passar a palavra para a Silvia, mas, Pietra, você tem um tempinho para falar sobre a sua mãe, que eu acho que ser filha de uma bombeira, eu acho que é uma coisa maravilhosa. Fala bem, porque senão... é melhor não falar mal da sua mãe. Ela ajuda nas coisas, assim, acontece algum acidente, assim, ela... Você não tem orgulho? O dia que a tua mãe chega e conta, hoje eu participei de tal ação, né? Ela fica contando das que aconteceu, aí ela tá no meio da ocorrência que outro dia,
eu caí na escada e bati o joelho. E ela tava numa ocorrência. Ela tava mandando mensagem pro pessoal, né? Tava mandando mensagem pra escola, pra mim. E aí ela saiu da ocorrência, foi lá, me pegou e levou pro hospital e teve que enfaixar tudo. Que legal ter Aí é a mãe e a bombeira junta. Uhum. Agora, quando você estiver chateada, pensa que você poderia ser filha de um professor de filosofia. 7h30. 7h30. Daqui a Você pouco, acabou o programa? sucesso Não dá pra- está de volta. Em uma cerimônia que contou com a presença de milhares de brasileiros na Praça de São Pedro, no Vaticano, e milhões acompanhando pela televisão, o Papa Francisco canonizou neste domingo Irmã Dulce como Santa Dulce dos Pobres. A agora santidade foi uma das